fazermos os nossos pequenos grupos em agosto. E fruto disso nós pensamos então em retomar, né, o pacto de membresia, que nos faz lembrar então do nosso compromisso com a nossa congregação. E isso é extremamente fundamental. Igreja requer relacionamento, e relacionamentos não é nada fácil. Até porque a perspectiva que nós devemos ter de comunidade vai muito além do que um aspecto social, onde nós chegamos aqui e tudo é muito legal, tudo é muito bacana, porque nós estamos reunidos com pessoas legais, boas, né? Diferente de um bar, de qualquer outra coisa, onde há briga, onde há discórdia, a igreja local, que por mais que aconteça em algum momento isso, é muito raro, mas é um lugar de pessoas boas, pessoas que querem ser boas, né? Essa é a lógica de um local como a igreja. Então, mas muito além desse aspecto social que nós vimos para estar com pessoas boas, que nos querem bem, né? É o aspecto do relacionamento, que por muitas vezes não é fácil. Por que não é fácil? E aí a gente precisa ter uma perspectiva bíblica disso. O Evangelho deve ser o centro dos nossos relacionamentos e o centro da nossa comunidade. E a perspectiva dessa deve ser o próprio Evangelho, que deve guiar e nortear então os nossos relacionamentos, ou seja, a nossa comunidade deve ser norteada por isso. E a gente precisa compreender exatamente o que o Evangelho propõe. Então, numa perspectiva de criação, queda e redenção, nós precisamos entender que Deus criou o seu povo, nós, a sua imagem. E qual é a imagem de Deus? Ele é um Deus que é 3 em 1. De alguma forma, Deus é uma trindade. Ele vive eternamente em uma comunidade perfeita, um vínculo de amor perfeito. Deus nos criou para sermos assim. Deus criou todos nós para vivermos em comunidade. Não existe ninguém isolado no mundo. Ah, não, eu vivo a minha vida, assim é melhor. Não. Todos nós fomos criados para vivermos em comunidade, porque somos a imagem de Deus. Não tem como viver isoladamente. Ninguém vive. E quem vive, vive de uma forma depressiva. E é isso que a depressão de alguma forma gera em alguém que está vivendo isoladamente, uma pessoa triste. Então nós somos criados para vivermos em comunidade. Agora o segundo aspecto é a queda. A queda distorceu tanto a nossa imagem, tanto essa imagem de um relacionamento com Deus perfeito, como com o nosso próximo. Nós não conseguimos mais nos relacionar com Deus e com o nosso próximo da forma com que Deus nos criou para nos relacionarmos, em paz, em harmonia. A queda fez isso. E nós, então, desde que a queda, então, iniciou no mundo, todos nós temos dificuldade, então, de nos relacionarmos. Só que esse não é o problema, vamos dizer assim, final, não é a palavra final. Pois precisamos entender que a redenção veio por meio de Jesus. E essa redenção fez com que nós, novamente, pudéssemos nos relacionar com Deus e nos relacionar com o nosso próximo. Então, não é uma desculpa dizer que eu não consigo viver com pessoas, ou eu não consigo lidar com as pessoas, ou eu tenho um temperamento forte a ponto de eu não conseguir me relacionar com as pessoas. Não. Se você nasceu de novo, você pode viver em harmonia com Deus e harmonia com o seu próximo. Você crê nisso? Amém? Você foi salvo por Jesus e você pode viver então em comunidade? Só precisamos nos esforçar, crer no Evangelho, confiar em Jesus e então prosseguir em frente e ser uma comunidade. Amém? Meus irmãos, com essa introdução, nós vamos falar então sobre o ponto 2 do nosso pacto, que é o seguinte, fala, e tem lá atrás, mas os irmãos não vão conseguir acompanhar, obviamente, mas eu vou ler para os irmãos aqui, que é o seguinte: caminhar juntos em amor fraternal, exercendo cuidado em amor, velando uns pelos outros e admoestando uns aos outros, conforme exige a ocasião, submetendo-nos, caso necessário, à disciplina da igreja, nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Vamos usar um texto base, a gente não está fazendo uma pregação expositiva, né, porque é algo mais temático, mas então nós vamos ler um texto e falarmos e refletirmos acerca deste assunto específico que o pacto então está nos exigindo nessa manhã. Então vamos ler o capítulo 6 de Gálatas, verso 2.
vamos ler o 1 e o 2. Se os irmãos perceberem, lá no pacto nós temos vários textos, tá? Que indicam cada ponto, né, que nós estamos mencionando. E toda a ideia aqui basicamente é a mesma, né, se baseando em cada trecho aqui do que foi lido no segundo item do pacto 2. E esse texto faz uma referência dessas exortações que Paulo faz então à igreja de Gálatas, que é o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deves restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejais tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. A base é esta, meus irmãos, de nós entendermos um pouco sobre esse amor fraternal. O fato é que muitos de nós, e talvez pela nosso histórico, vamos dizer assim, cristão, nós temos algo muito negativo a respeito de exortações, de alguma forma chamar a atenção do nosso próximo a caminhar a caminhada da fé. E às vezes nós enxergamos isso com um olhar muito, sempre num olhar muito ruim. Mas diferente disso, meus irmãos, quando nós exercemos a disciplina, que é o ponto aqui, vamos dizer assim, o ponto culminante aqui da mensagem, quando nós exercemos isso, nós fizemos isso em amor a todos aqueles que de alguma forma estão se desviando do caminho da fé. E essa deve ser a compreensão da Igreja do Jardim Botânico. Todos nós exercemos de alguma forma uma responsabilidade de exortação, de alguma forma de chamar a atenção dos nossos irmãos, para que aquele que está caminhando fora, que está longe do caminho da fé, ele deva de fato retornar ao caminho da fé. E esse é o objetivo, e isso nós fizemos com humildade. Ninguém é maior que ninguém para fazer isso, mas nós fazemos porque nós estamos cumprindo o amor que todo aquele que serve a Deus deve ter uns pelos outros. Ninguém quer o mal de ninguém, pelo contrário, quando você exorta alguém a caminhar na fé, você está dizendo para ele: você deve caminhar com Deus, porque caminhar com Deus é a melhor coisa que nós devemos fazer, é o melhor para a nossa vida, é o caminho de uma verdadeira felicidade, não uma felicidade passageira, uma felicidade real, que é muito maior que este mundo. Então nós precisamos compreender e ter a visão não deturpada, não distorcida disso, porque muitos de nós talvez sofreram alguns traumas na igreja, de que a pessoa era disciplinada de alguma forma pela liderança, e não só pela liderança, pela igreja de forma geral, e as pessoas ficavam abandonadas. Mas essa não é a perspectiva de uma igreja sadia, de uma igreja bíblica. Nós fizemos isso com o olhar da graça de Deus, com a disciplina na igreja, né? A exortação da igreja é um braço da graça de Deus estendido ao pecador. Porque a pessoa que está em pecado muitas vezes não percebe a dimensão dos seus pecados. Ela não percebe e ela fica cega naquilo. E se alguém da fé, se alguém maduro da fé, não estender essa graça de Deus, dizendo: você está em pecado, você está longe de Deus, você está se perdendo, ela nunca vai poder ser resgatada. Quando nós olhamos assim, e é triste, e é duro, meus irmãos, não pense você. A gente por muitas vezes faz isso chorando, ter que disciplinar alguém, ter que botar alguém em disciplina. Isso é horrível, é terrível. Mas, meus irmãos, uma igreja bíblica, ela disciplina pessoas. E a forma de a pessoa compreender que ela não está na fé, que ela não está em comunhão com o povo de Deus porque ela está em pecado. Porque se ela não for disciplinada, ela nunca vai compreender que está longe de Deus e que ela precisa de salvação. Então a disciplina é a graça de Deus operando na vida daquele que está perdido, meus irmãos. Bem no contrário daquilo que nós pensamos, que a igreja, de alguma forma, com disciplina, está abandonando alguém. Não. Nós estamos exercendo a graça de Deus em favor daquele que está caído, para que Deus o resgate, para que ele compreenda que o caminho que ele está caminhando é o caminho distante da fé. Então, quando nós disciplinamos, fizemos isso em amor. Em amor, é a graça de Deus dizendo: você está em pecado, mas Deus está aqui para te salvar. Amém? Tendo dito isso, meus irmãos, por que nós devemos fazer isso? Por que essas coisas devem acontecer? E por que aquele que está em comunhão com a igreja deve se submeter à disciplina? Porque se você não se submete à disciplina, você não está na comunidade. Você não faz parte de uma comunidade. Você está se enganando, talvez. Pode ser duro ouvir isso, mas se você não se submete, você está em rebeldia contra Deus. Eu estou em rebeldia? Sim.
Sim. Como, meus irmãos? E a base disso, as próprias Escrituras dizem, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Cristo é o cabeça. Pode as pernas dizer para o cabeça, dizer, não, eu não vou andar. Se a cabeça manda um comando, o corpo vai. Então, se nós, usando essa figura, se nós somos um corpo de fato, e a igreja, ela não anda como cabeça diz, nós não fizemos parte do corpo. Porque nós não submetemos ao corpo que é Cristo, ao cabeça que é Cristo. Então precisamos compreender, meus irmãos, se nós não submetemos à disciplina da igreja, e eu digo de forma geral, se você não aceita a exortação do seu irmão, você também está em rebeldia contra Deus. Se nós somos uma comunidade, ou se você faz parte da comunidade, você deve se submeter à disciplina da igreja. Você deve se submeter aos seus irmãos que estão lhe aconselhando a viver na fé. Porque senão você não faz parte dessa comunidade. Então, nessa perspectiva, por que, meus irmãos? Porque a comunidade, ela molda o nosso caráter. Deus criou, gerou um povo para ser o seu povo, para ser sua comunidade. E essa comunidade, ela é usada por Deus para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Quando você está na comunidade, quando você está engajado na comunidade, você está sendo transformado e mudado a todo instante, a todo momento. Por isso, então, se você não faz parte dessa comunidade, dificilmente o seu caráter vai ser transformado. Digo como um caráter cristão, alguém que precisa ser mudado, transformado. Todos nós necessitamos disso. Se nós não fizermos parte dessa comunidade, dificilmente você vai conseguir ter um caráter cristão. Nós precisamos disso. E a prova disso, meus irmãos, porque nós somos seres pragmáticos. Pessoas pragmáticas. Nós tendemos a ter uma visão funcional da vida em comunidade. É mais ou menos aquilo que eu falei. A comunidade é um lugar legal, é bacana, é bom vir à igreja. E isso é muito bom. Talvez muitos se reúnem por esse motivo, mas esse não é o motivo correto e não o motivo ideal que nós nos reunimos. Então, de alguma forma, nós vemos a comunidade como uma comunidade funcional. Conscientemente ou não, nós, muitas vezes, e na prática é assim. Não, Deus é livre, eu venho na igreja, não, porque eu amo a Deus. Sim, mas talvez inconscientemente a gente faz da comunidade um lugar funcional. Ela se torna algo funcional para nós. Por quê, meus irmãos? Pensamos nos relacionamentos em termos de que eles podem fazer por nós. É isso que muitas vezes nós pensamos. Nossos amigos dão sentido à nossa vida, impede que nós nos tornemos solitários e isolados, apoiam-nos nos momentos difíceis, celebram conosco e nos ajudam a alcançar os nossos objetivos. Então nós fizemos muitas vezes dos nossos amigos, da nossa comunidade, algum aspecto funcional, porque as pessoas que estão aqui me fazem feliz. As pessoas que estão aqui, de alguma forma, me apoiam nas minhas necessidades. E não que, de alguma forma, isso não seja um reflexo da vida cristã, mas muitas vezes nós fizemos dessa comunidade esse lugar funcional, que nos faz bem, que é um lugar legal, que é bom de nós irmos. Porque, na verdade, o centro sou eu, e não Deus nos meus relacionamentos com a minha comunidade, com os meus amigos. Então ela se torna um lugar funcional para mim alcançar os meus objetivos. Mas se nossos relacionamentos tivessem um propósito mais transcendente, se nós nos relacionarmos com as pessoas de uma forma mais transcendente, com um propósito ainda maior do que somente estarmos aqui sendo funcionais uns com os outros. Se cada amizade e interação fosse concebida por Deus para nos formar, moldar e nos mudar espiritualmente, o nosso propósito seria diferente. A gente não só nos reuniríamos para ficar falando só de coisas supérfluas. Não que nós não devemos conversar sobre várias coisas, não, mas nós teríamos um propósito ainda maior de nos moldar espiritualmente, sermos mais intencionais uns com os outros, onde o nosso propósito também é edificar a vida de cada um. Talvez nós nos reunimos várias vezes uns com os outros, mas pouco nós deliberamos coisas espirituais que nos transformam e que mudam o nosso caráter. Então, mudando de um aspecto funcional, nós precisamos ter um aspecto mais
transcendente dos nossos relacionamentos. Nós precisamos pensar dessa maneira. Então, de acordo com a Bíblia, meus irmãos, essa é a exata intenção de Deus. Cada relacionamento em nossa vida tem um propósito formativo. Cada relacionamento tem um propósito formativo. Deus não nos uniu à toa. Deus não pensou simplesmente, o jardim botânico, as pessoas que estão aqui, não, eu vim parar aqui quase que pelo acaso, né? Tinha meio até pagão às vezes, né? Não, foi o acaso que me trouxe aqui, né? Não, Deus reuniu o seu povo, cada um de nós aqui neste lugar, porque Ele quis, porque Ele estabeleceu esse povo e te colocou aqui para ser parte deste povo. Então, quando você negligencia essa comunidade, você está negligenciando o chamado de Deus, que te colocou a um lugar para ser um instrumento de Deus para aquela comunidade. Não é mais um lugar que você vem, mas eu não fui nem percebido, mas eu vou, mas enfim, eu não faço nada. Não, você não entendeu o chamado que Deus colocou na sua vida para ser um instrumento de Deus em resgate ou em edificação a todos os seus irmãos que estão na tua volta, junto com a comunidade, as suas amizades, enfim, de forma geral. Precisamos pensar que os nossos relacionamentos têm uma perspectiva transcendente, não é só humana. Nós não nos reunimos só por nós precisamos estar juntos e nos edificarmos como irmãos, como uma comunidade que foi chamada para estar juntos. É esse o aspecto que nós precisamos pensar. A exortação mútua, a estarmos juntos, nos edificando mutuamente. Isso é fundamental e tem esse aspecto, então, formativo. Nós precisamos pensar dessa maneira porque a Bíblia tem essa intenção e essa é a intenção de Deus para todos nós. Deus determinou onde nós moramos e quem mora perto de nós. Todas as coisas, incluindo todos os nossos relacionamentos, procedem dele e são para ele, para a glória de Deus. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos? Nós estamos glorificando a Deus em nossa comunidade e em nossos relacionamentos? Precisamos pensar nisso. A comunidade que integramos não é acidental, é o que eu estou falando aqui. Ela tem um propósito. Deus usa as pessoas em nossa vida para nos formar, moldar e santificar, nos purificar de certa forma. O Espírito Santo usa as nossas lutas e falhas na comunidade para revelar o nosso pecado e mostrar a nossa necessidade de mudança de coração e da nossa vida. Possibilita, mediante a morte e a ressurreição de Jesus, essa mudança, essa transformação. Porque Deus nos proporcionou dessa forma. Por meio de Jesus, nós temos agora um relacionamento com Deus e podemos ter um relacionamento com o nosso próximo. É isso que nós precisamos pensar. Porque, meus irmãos, pensando no aspecto humano, carnal, nós somos egoístas, incansavelmente egoístas. Se você parar para pensar e refletir um pouco sobre si, seguidamente você vai ver os aspectos dessa carnalidade, que nós somos egoístas, acabamos pensando em nós. Será que os nossos relacionamentos realmente produzem algo para nós? Tem vários exemplos que nós poderíamos dar. Mas se você for sincero consigo mesmo, você vai ver que por muitas vezes, ou a maioria das vezes, você é egoísta, você pensa em si antes de qualquer coisa. É isso, é um aspecto natural. Não estou acusando ninguém, nós somos assim. Essa é a nossa natureza. Cristo precisa não só redimir a nossa vida como algo pontual, Deus nos redimiu para uma nova vida, mas tudo deve ser redimido a nossa vida. E isso passa no aspecto do relacionamento também. Os nossos relacionamentos têm que ser redimidos por Cristo. Se eles não forem, nós não conseguiremos nos relacionar com os nossos irmãos. Precisamos pensar dessa forma. Então nós somos egoístas. Desejamos estar no centro da nossa vida e no centro dos nossos relacionamentos. Isso se traduz em uma visão funcional da comunidade, segundo a qual eu sou o centro. Meus irmãos, isso acontece de várias formas. Nós seguidamente estamos insatisfeitos com a nossa comunidade. Pode ser a melhor comunidade, mas nós estamos satisfeitos com alguma coisa a gente vai botar defeito. É óbvio, meus irmãos, aqui, não estou aqui fazendo um papel de que tudo é perfeito.
ou que nada deve ser criticado. Não, nós devemos ter esse senso, mas em amor, em corrigir isso em amor. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente está sempre achando algum defeito, porque na verdade o problema não é a comunidade, o problema é nós que não estamos no centro disso. A igreja pode estar, vamos usar aqui um termo bem, bombando, mas a gente está lá satisfeito com alguma coisa, a gente está vendo, não sei, essas crianças correndo aí, alguma coisa a gente vai achar, alguma coisa vai ser algo de um problema, porque a gente não está no centro, a gente não está chamando atenção, as pessoas não estão vindo até a mim, né? A gente vai achar um defeito, pode ter certeza, porque nós somos egoístas e o centro muitas vezes sempre é nós. Os nossos relacionamentos, então, os relacionamentos na nossa vida, eles giram em torno de nós mesmos, existem para nós mesmos. Mas a verdade é que Deus é o centro de tudo, ou deve ser o centro de tudo. Por isso, meus irmãos, quando nós colocamos aqui que Deus deve ser o centro do nosso culto, que Deus deve ser o nosso culto, porque Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. E se Ele não for, vão ser as pessoas. Notem que as igrejas que, de alguma forma, fazem o culto para as pessoas se tornam ainda mais egocêntricas. E quando elas não recebem aquilo que elas querem, elas demonstram o seu comportamento mimado de que elas não estão satisfeitas com aquilo que estão recebendo, ou daquilo que elas têm. Notem que uma igreja que não tem Deus como centro sempre gira em torno de problemas pessoais de cada pessoa, e geralmente as pessoas não se dão bem, estão sempre com algum problema uns com os outros. Agora, quando Deus é o centro, de fato, a igreja glorifica a Deus nos seus relacionamentos, e é assim que nós devemos ter a percepção de uma igreja bíblica e saudável. Então Deus deve ser o centro de todas as coisas são dele, são para ele, é o que Romanos 11, 36 fala. Portanto, todo relacionamento em nossa vida diz respeito, em última instância, a Deus. Cada luta, cada conflito e cada relacionamento desfeito são oportunidades para adorar a Deus com mais intensidade e para ser formado cada vez mais à imagem dele. Então, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os relacionamentos que de alguma forma estão em algum conflito, devem estar centrados em Deus e no Evangelho, para que em uma oportunidade, para um momento oportuno, Deus e o Evangelho transformem isso para a glória dele, para que a igreja reflita a imagem dele. Por isso que ele deve ser o centro de todas as coisas. Agora, que aspectos práticos nós podemos pensar aqui em quando nós estamos no centro e quando Deus está no centro? Coisas bem práticas aqui é o seguinte: cada conflito conduz uma polarização por muitas vezes. Que polarização é essa? É eu versus alguém. Geralmente é isso. Quando nós estamos no centro, quando eu digo eu estou no centro, quando eu vivo uma vida onde eu sou o centro, muitas vezes é eu versus alguém, porque eu estou sempre em conflito com alguém, porque estou pensando sempre em mim. Então existe essa polarização, é eu versus alguém. Afinal, eu sou o centro. E a perspectiva que muitas vezes tem na cabeça de alguém que é o centro, né, da sua própria vida, é o seguinte: é o mesmo que nós dizermos a alguém: como você ousa não me honrar quando eu mereço ser honrado? Nós dois precisamos mudar, mas sua mudança precisa ser maior. Sempre é assim. Quando nós estamos no centro, é isso que acontece. Quando alguém de alguma forma não nos coloca em um pedestal, quando nós não somos honrados por alguém ou lembrados por alguém, a gente se sente ofendido. Mas como? O pastor nem falou do meu nome, ou o irmão nem fez referência a mim, ou os irmãos nem ficarem em volta de mim para me ouvir. Parece uma coisa grotesca o que eu estou falando aqui, mas é o sentimento que muitas pessoas têm. Porque quando nós somos o centro, nós pensamos assim, nós nos sentimos assim. E sabe o que acontece? Talvez da forma mais sutil, é que nós nos sentimos abandonados. Eu não me sinto parte dessa comunidade. Essa é a parte sutil, mas na verdade você está querendo ser o centro. Eu estou meio deslocado, os irmãos acho que não gostam de mim, eu acho que
eu acho que eu tenho que mudar de igreja porque, sabe que eu não me sinto parte dessa igreja. Não, meus irmãos, você está querendo ser o centro, você está procurando algo para dizer que essa igreja não serve para ti, que esses irmãos e essa comunidade não servem para ti. E quando a gente pensa em mudança, nós pensamos sempre assim, nunca eu devo mudar primeiro, sempre é o meu próximo que deve mudar primeiro. Ou eu penso assim, eu preciso mudar, mas aqueles irmãos precisam mudar mais do que eu. Ou a pessoa que está se relacionando comigo, eu penso assim, sim, eu preciso mudar, mas tu tem que mudar mais. Esse aspecto de quem pensa em estar no centro, quem busca estar no centro, esse é o aspecto que nós temos em nossa vida. Outro ponto aqui é que nós pensamos, né, no caso, eu penso nos meus relacionamentos com uma mentalidade econômica, ou seja, qualquer coisa que eu não queira fazer se torna um custo, uma demanda, um gasto de tempo e de energia, porque eu estou no centro. Tudo que eu devo fazer para o meu próximo sempre é mais difícil, sempre é mais custoso, sempre é uma perda de energia, porque eu estou fazendo para outro, não estou fazendo para mim. Aquilo que eu estou fazendo que é benéfico para mim, eu vou e faço e tal, eu sei que aquilo está me beneficiando, as pessoas estão me beneficiando de alguma forma. Agora, quando eu tenho que fazer e eu não sou o centro disso, o que eu faço? É custoso. Não vai dar. Isso. Aquilo. Mas eu tenho que me preservar. É isso que acontece, meus irmãos. Poucas vezes, ou muitas das vezes, nós vemos irmãos com pouco esforço em estarem engajados, em estarem aconselhando, estarem indo correndo atrás dos outros, porque às vezes isso demanda muito tempo, isso tira o nosso tempo, isso prejudica, né, aquilo que nós precisamos fazer, ou seja, a minha vida é o centro. Meus irmãos, talvez isso pode ser ruim, ou talvez a gente pode receber isso como de forma indigesta, mas essa é a realidade, meus irmãos. Cada vez mais nós vivemos para nós mesmos e pouco para os outros. Não que nós não devemos cuidar, né, dos nossos compromissos conosco, com a nossa família, não estou dizendo isso, não devemos abandonar a nossa família, mas nós devemos sim encarar o aspecto de que Deus nos colocou em uma comunidade e nós precisamos exercer a nossa funcionalidade na nossa comunidade, o nosso trabalho em nossa comunidade. Então, esse é mais um aspecto de quem pensa em si e nos relacionamentos como um relacionamento econômico, onde se vai gerar muito custo para mim e muita demanda para mim, então eu faço aquilo de forma muito custosa. E isso não é amor fraternal, isso não é o amor que Deus colocou no coração da comunidade e dos seus membros. Não é qualquer coisa menos isso, entenda? Então, meus irmãos, é possível que nós ainda façamos isso. Nós vamos lá com muito custo, né? Mas fazer isso só pela coisa certa, eu devo fazer, não, agora eu vou fazer porque é a coisa certa. Não faça porque é a coisa certa, meus irmãos. Não faça. Não faça por obrigação. Você não é obrigado. Deus não estabeleceu uma comunidade para você fazer as coisas como um favor para Deus. Se você faz parte da comunidade de Deus, você ama servir a Deus e seu próximo. Você ama estar com os seus irmãos. Você ama poder ajudar alguém. Você ama poder exortar alguém em amor, dizer você está em pecado, mas Deus quer o salvar. Você faz isso em amor. Então, se você foi salvo por Cristo e faz parte, de fato, da comunidade dos salvos, dos eleitos de Deus, você deve amar servir o seu irmão. Senão você está com a imagem distorcida do que é a comunidade, do que é estar na igreja. Você só é um frequentador da igreja, me desculpe, mas é isso. Você não faz parte de uma comunidade viva. Deus nos salvou para uma comunidade viva, operante, que exerce a sua função e ama o seu próximo. Quando você rejeita isso, quando você deixa de vir à igreja e de alguma forma servir os seus irmãos, você está negligenciando aquilo que Deus amou, porque Deus entregou o seu Filho por sua igreja, pelo seu povo. E quando você rejeita isso, quando você não dá crédito a isso, você está fazendo o contrário àquilo que Deus estabeleceu, totalmente o contrário. Quando você vive a sua vida, as suas demandas, e esquece da igreja, do povo de Deus, você está negligenciando. E você é ousado quem dizer, você está pecando contra Deus. Ou você acha que Deus entregou o seu Filho para morrer pelo seu povo, simplesmente por nada? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não negligencie a igreja de Jesus. Jesus morreu.
Jesus morreu por sua igreja. Jesus morreu pelo seu irmão que está do seu lado. Por que você está negligenciando o seu irmão? Não faça isso. Ame seu irmão. Ame de fato, não só de palavras. A gente está vivendo numa época em que amor, eu amo tudo, tudo é bonito, tudo é bacana, mas a prática disso está se esvaindo, está se esfriando. A gente está deixando de ser a comunidade de Deus viva. Viva. Nós somos vivificados por Cristo. O Espírito de Deus está na sua igreja, em nós, para vivermos uma comunidade operante, viva, vibrante. Parece que a gente não vibra mais uns pelos outros. Parece que a gente não torce mais uns pelos outros. Precisamos pensar nisso, meus irmãos. Precisamos pensar nisso. Agora, quando Deus está no centro, quais os aspectos que se ressaltam, que se destacam quando Deus está no centro? Todo conflito é uma oportunidade de crescimento no Evangelho. Não é ausência de problemas. Nós não precisamos ser perfeitinhos. Nós precisamos viver uma comunidade em que todo mundo, é bacana, é legal. Não. Nós vamos ter conflitos, nós vamos ter dificuldades. Agora, quando Deus está no centro, todos nós vimos uma oportunidade de crescermos. Todo conflito não é uma oportunidade para eu falar pior ainda daquele que eu estou em conflito. Não é uma ocasião para ainda mais usar a carne para prejudicar ainda mais aquele que está em conflito contigo ou lutando contigo, ou que de alguma forma te ofendeu. Não, você vê uma oportunidade para que Deus restaure aquilo. E toda vez que você vê isso, e toda vez que Deus está no centro disso, você vai sempre ter um aspecto de resolução. Você vai sempre até esse irmão e resolver, porque Deus está no centro. Não é tu tá pensando, eu fui ofendido. Não, fui ofendido, mas como alguém que ama, eu vou ter a resolução disso, eu vou em busca da resolução disso. Não ficar como alguém ali matutando, ficar se prejudicando ou prejudicando alguém porque você simplesmente está ofendido, porque esse é um aspecto egoísta, esse é um aspecto carnal. Mas quando Deus está no centro, nós procuramos o quê? Uma oportunidade para crescer junto com aquele que de alguma forma gerou o conflito. Então a comunidade vê no conflito uma oportunidade de crescimento no Evangelho. Não trata de eu versus alguém. Deus, o nosso Pai, dá a nós a oportunidade de enxergar Ele no centro disso, e nós confiarmos em algo ou alguém além dele, e de voltarmos a Ele arrependidos, para que possamos crescer como portadores da sua imagem. Então todo conflito é o meio pelo qual nós podemos crescer segundo a imagem de Deus. Porque da mesma forma que nós ofendemos a Deus, da mesma forma que nós ofendemos a Cristo, Cristo não se poupou, morreu por aqueles que de alguma forma o rejeitaram, para que aqueles que de alguma forma foram rejeitados por causa do pecado, fossem agora recebidos por Deus. Então a redenção que Cristo nos trouxe, fez com que nós fôssemos redimidos em todos os aspectos da nossa vida, inclusive em nossos relacionamentos. Então se Cristo nos uniu a Deus, porque quando nós pecamos, nós éramos inimigos de Deus, é isso que a Bíblia diz, nós éramos inimigos de Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Agora aqueles que eram inimigos de Deus passam a ter uma comunhão perfeita com Deus por meio de Jesus. E da mesma forma, quando nós enxergamos os nossos relacionamentos por meio do Evangelho, nós sabemos que Cristo nos redimiu para viver um relacionamento novamente com Deus. Assim nós devemos direcionar também os nossos relacionamentos. Por quê? Quando eu estou em conflito com alguém, quando de alguma forma foi gerada uma inimizade, eu preciso pensar em Jesus, para que o Evangelho redima também esse relacionamento e eu passe a buscar novamente esse relacionamento ser restaurado por meio da reconciliação que o próprio Cristo traz a nós. É assim que o Evangelho nos faz e na prática acontece em nossos relacionamentos. Então costumamos a pensar que os relacionamentos são difíceis, algo está errado, isso não está funcionando, mas se tudo é parte, meus irmãos, do plano divino, da redenção, o conflito na verdade
é um sinal do amor de Deus. De alguma forma, Deus está redimindo a sua igreja. E todos esses conflitos, de alguma forma, são oportunidades que a igreja cresça. Que a igreja cresça no Evangelho. Que ela se arrependa e possa, então, cultivar uma comunidade onde, da mesma forma que nós somos perdoados, nós perdoamos. Da mesma forma que nós somos reconciliados com Deus, esse mesmo Espírito está em nós, nos reconciliando uns com os outros. O mesmo Espírito, o mesmo Cristo que nos reconciliou com Deus, reconcilia-nos uns com os outros. E assim nós podemos viver uma comunidade baseada no Evangelho, centrada no Evangelho. O fato, meus irmãos, que muitos de nós utilizamos um termômetro que é bem, como é que eu posso dizer, bem humano, bem carnal, que é aquele termômetro assim, mas quer saber se alguma coisa não está dando certo, então porque eu acho que Deus não quer que eu fique aqui. Porque se tá tendo muito conflito, eu tô tendo, não estou gostando muito disso, eu acho que se está dando errado, então é porque não é de Deus. Não, meus irmãos, o conflito de alguma forma Deus está usando, é uma oportunidade para nós nos reconciliarmos, para nós sermos moldados, para nós sermos formados, para que aquilo que nós temos como aspecto natural, né, de egoísmo, possa de alguma forma desencadear e nós possamos ser melhores, nós possamos de alguma forma exercer perdão, né? De alguma forma nós exercemos então o que nós devemos ser como cristãos. Então não é isso. O fato é que nós utilizamos desses aspectos para justificar essas barreiras em relação à vida e à comunidade que nós criamos, né? É porque nós não conseguimos enxergar algo que é maior. O que é maior nisso? Que nós somos criados à imagem de Deus. E se nós somos criados à imagem de Deus, como eu falei lá no início, nós somos criados para viver em comunidade, em um vínculo de amor, porque Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo vivem em uma comunidade. Então nós somos criados à imagem para viver nesta comunidade. Esse é o aspecto que deve ser pensado. Então quando nós pensamos, esse deve ser o ponto onde nós devemos pensar. O problema é esse: se nós não enxergarmos que nós somos criados à imagem de Deus, dificilmente a gente vai conseguir viver satisfeitos com a nossa comunidade. A gente vai viver sempre em uma comunidade rasa, em relacionamentos rasos, porque nós não queremos nos aprofundar com as pessoas, porque nós temos medo de sermos decepcionados, nós temos medo de alguma forma de exercer também a nossa função, de exortar os nossos irmãos na caminhada cristã. E nós precisamos pensar nisso. Nós vamos ficar sempre insatisfeitos. Nós vamos ter sempre uma imagem distorcida do próprio Deus, porque a comunidade ele não espelha Deus. E não só esse aspecto vai ser uma problemática para nós, porque nós não enxergamos a comunidade da mesma forma como nós enxergamos a Trindade, Deus. Nós vamos também passar uma imagem negativa do que a igreja é. Nós não conseguiremos como comunidade refletir a imagem de Deus. Nós vamos ofuscar isso, porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas como comunidade. Nós não conseguimos resolver os nossos conflitos, porque nós não enxergamos Deus como centro. E daí o testemunho que nós damos ao mundo é de uma comunidade totalmente dispersa, que não tem engajamento, que não está unida, que não está conectada, porque nós não conseguimos enxergar a comunidade como esse aspecto que nós somos criados à imagem de Deus, que é uma comunidade. Então, se nós não espelhamos isso, nós não vamos refletir uma comunidade de fato viva, e sim uma comunidade superficial, rasa. As pessoas entrarão aqui e vão ver uma comunidade rasa, porque nós não refletimos a imagem do Deus, que é trino, que é uma comunidade que vive em amor, em um vínculo de amor perfeito. Nós vamos esboçar não uma comunidade que se ama, não uma comunidade que luta uns pelos outros, mas uma comunidade que está dispersa, uma comunidade que não está preocupada uns com os outros. É isso que vai ser refletido. É isso que vai refletir uma comunidade rasa.
E aí é que está, meus irmãos. O próprio Lucas fala que uma comunidade que é rasa, ela vai se reunir, ela vai estar juntas na igreja. Mas o aspecto é o seguinte, Lucas fala o seguinte: se amar de quem vos ama, que mérito há nisso? Pois se os pecadores também amam quem os ama, e se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores também fazem o mesmo. Meus irmãos, se nós vivemos uma comunidade rasa, nós vamos estar fazendo algo que o mundo também faz. Sem Jesus, eles fazem isso, são bons, né? Porque às vezes a gente pensa nisso, né? Eu faço o bem, né? Eu vivo de forma harmoniosa com as pessoas. O mundo também faz, que mérito há nisso? Mas qual é a ideia disso, meus irmãos? É justamente isso. Nós devemos amar justamente em conflito. Não quando alguém nos ama, mas muitas vezes quando as pessoas não nos amam. Esse é o ponto. Uma comunidade profunda, ela não está só preocupada em que as pessoas, uma pessoa ame a ele, mas de fato ele está preocupado em amar aquele que não ama. Fazer muito mais do que só amar aquele que ama. Então, que mérito há nisso é o que o Lucas está falando. Então, nós devemos ser uma comunidade mais profunda. Então, conflito na igreja, problemas na igreja, não é um problema, não é uma barreira que deve ser criada, e sim o contrário, deve ser o aspecto onde Deus está nos formando para amar aquele que não nos ama. Parece aqui, meus irmãos, que Jesus, de alguma forma, ele estabelece, aqui nesse versículo, uma espécie de um tipo de um denominador comum na vida em comunidade, que é natural a todos nós. Todo mundo gosta de pessoas parecidas consigo. Isso não é algo surpreendente e nem diferente. Isso não exalta a Deus. Mas o fato de Jesus reunir pessoas muito diferentes em uma comunidade integrada é instigante e faz com que o mundo que nos observa seja levado a refletir. Trata-se de um testemunho de algo poderoso. Por quê, meus irmãos? Deus e o seu evangelho, quando eles estão no centro de uma comunidade, de fato, meus irmãos, isso é bem diferente. Nosso desejo, então, é formar uma comunidade que estimule o mundo a crer em Jesus, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, vivermos em uma comunidade dá trabalho, é difícil, os relacionamentos são difíceis, mas o que nos diferencia do mundo é que de fato nós amamos de verdade. Não amamos só aquele que nos ama, não amamos só aquele que faz o bem para nós, mas nós amamos muitas vezes em luta, em conflito, em discórdia. É isso que faz o testemunho da igreja ser real e vivo. Nós não vivemos uma utopia onde todo mundo é legal, onde unicórnios pulam ao nosso redor. Não. Nós vivemos uma comunidade real, de pessoas reais, de pessoas pecadoras, de pessoas que erram uns com os outros, mas mesmo assim se amam. E mesmo assim o evangelho é o que traz reconciliação. Então ninguém está propondo uma comunidade perfeita, sem erro algum, sem falha alguma. Não, mas é uma comunidade que se orienta pelo evangelho e que se orienta de uma forma em que na prática o evangelho passa a ser o centro onde as nossas lutas, os nossos conflitos, de alguma forma se tornam em reconciliação para a glória de Deus. E quando o mundo vê isso, isso ressalta aos seus olhos. Porque no mundo as pessoas não resolvem como a igreja resolve. Por quê? Porque não é nós por si mesmos que estamos resolvendo. É o evangelho, é Cristo, é o próprio Deus que está, de alguma forma, formando e usando a comunidade para moldar o caráter de cada cristão. É isso que nós precisamos pensar e compreender. Precisamos pensar nos relacionamentos com mais graça. Tudo que não desejo fazer se torna uma oportunidade para confiar na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, que me movem a amar o próximo como mim mesmo. Então, meus irmãos, todo conflito, toda luta é uma oportunidade para que nós possamos exercer a nossa função como cristãos, uns para com os outros.
para que o poder do Evangelho, da graça de Deus e do Espírito Santo nos mova a amar ainda mais o meu próximo. Em vez de eu ficar ofendidinho com o meu próximo por alguma coisa que ele me falou, eu uso dessa oportunidade para que a graça que me reconciliou com Deus me reconcilie com o meu irmão. E assim, meus irmãos, eu estou amando o meu próximo. Meus irmãos, desde que eu vim para o Botânico, graças a Deus, eu posso dizer que é uma comunidade em que eu não vejo fofoca. E se algum momento houve algum conflito ou discórdia, que deve ter acontecido, foi resolvido de uma maneira muito rápida. E isso é bom, porque pessoas que de fato foram salvas por Cristo e o Evangelho é o centro dos seus relacionamentos, ela não tem esse impulso a ficar só se queixando dessas coisas, ou se queixando um para os outros. Ela vai lá e resolve. E esse deve ser o comportamento que deve nortear os nossos relacionamentos. Eu tive um problema com Augusto, cara, o que tu fez me deixou chateado e tal. Ah, irmão, nem sabia que tinha que te deixar chateado, não me perdoa. Não, eu te perdoo e tal. Então vamos seguir em frente e vamos servir Jesus. Meus irmãos, uma coisa que eu sempre digo e aconselhei uma vez até minha esposa sobre conflitos na igreja, e ela sempre cita isso, então foi um ensinamento bom, é que tudo que nós tornamos oculto, tudo que nós escondemos, tudo que está obscuro, o diabo está trabalhando. Agora, meus irmãos, quando nós jogamos os problemas para a luz, Cristo atua. Então, meus irmãos, enquanto você estiver escondendo, estiver amargurando problemas com os seus irmãos, ou com qualquer pessoa, o diabo vai estar trabalhando naquilo. Vai colocar no teu coração ainda mais chateação, vai ficar ainda mais impulsionando, né, com seus impulsos carnais, coisas ruins. Mas joga para a luz o problema. Vá até o teu irmão, converse com ele. Né? E isso é amor, é de fato compreender se aquilo que teu irmão falou, de fato ele quis te ofender. Talvez ele não quis te ofender, ele não teve intenção. E daí você vai compreender, poxa, mas ele não teve nem intenção, eu já estava maquinando, eu já estava criando um problema gigante com ele, por causa de uma coisa minúscula. E a gente tornou um monstro e gera um conflito, e assim vai tendo problema. Quer ver um problema que acontece, principalmente aqui, falando em disciplina? Por exemplo, a liderança disciplina alguém. E daí talvez você que não está engajado na igreja, não está entendendo o enredo daquela disciplina, ou a ocasião daquela disciplina, você pensa, mas aqueles pastores disciplinaram, coitado da pessoa, não conversou com a pessoa, não deram uma chance para a pessoa. E às vezes esse é o comportamento que acontece. Mas, poxa, a gente viu aquela coisa com aquela pena e tal, como se a disciplina fosse algo terrível, que nós estamos impondo alguma coisa. Só que a gente não está engajado, a gente não está entendendo o contexto daquilo, ou não está entendendo que a disciplina é algo em amor. Ou você não se comunica com os pastores, pastor, eu vi que aconteceu aquilo, que coisa triste, por que aconteceu isso? Daí talvez a gente vai falar, poxa, né, a gente tentou orientar a pessoa diversas vezes, a gente estava junto com a pessoa, né, então ore para aquela pessoa, tá distante do caminho de Deus, mas agora, né, que Deus resgate ela, de alguma forma ajude ela, ore por ela, tal. Você vai entender de uma outra perspectiva. Então, meus irmãos, o fato é que uma comunidade que está centrada no Evangelho, ela se comunica, ela conversa, ela tem um interesse de resolução, ela tem um interesse de saber por que está acontecendo isso, por que aquele irmão está fraco, por que aquele irmão não está vindo. É isso, meus irmãos, é isso. Senão a gente vai sempre tornar os relacionamentos algo conflituoso, e parece que a gente está chovendo no molhado falar sobre isso, e parece que, não, mas a gente já sabe dessas coisas, a gente já sabe. Mas, meus irmãos, o relacionamento é isso, seguidamente isso acontece. Se a gente soubesse isso de uma forma bem prática, a gente não teria conflito com o nosso cônjuge, nós estaríamos sempre bem com o nosso cônjuge, que também de alguma forma é um aspecto de relacionamento. A gente estaria sempre bem com os filhos, a gente estaria sempre bem com os amigos, com as pessoas. Seria fácil, nós estaríamos administrando isso de uma forma correta, mas não, a queda distorceu os nossos relacionamentos. Agora a forma é Cristo, que redimiu as nossas vidas, redime os nossos relacionamentos, e nós precisamos ter o Evangelho como centro para que essas coisas de fato aconteçam, para que o impulso não seja o impulso de falar mal, para que o impulso não seja a fofoca. Vou dar um conselho para vocês, eu tenho tentado fazer isso, parece ignorante, mas não é, é amor. Quando alguém vem falar para você, tu viu, deixa eu pegar um exemplo aleatório aqui, tu viu o Christian lá, falou isso, falou para mim, não sei o que lá. Não é, irmão, falou isso, né?
já falou com ele? Já conversou com ele? Já resolveu isso com ele? Por que tu está falando para mim? Ou está falando para mim só para falar mal do irmão? Não, vai falar com ele, vai lá procurar ele. Faça isso, meu irmão. Quando alguém vier falar com você de alguma coisa, meu irmão, mas você já conversou com a pessoa? Talvez tu entendeu errado. Será que você já conversou com isso? Porque, meus irmãos, o impulso é esse. É falar mal de alguma coisa que aconteceu. Não faça isso. Não dê vazão à carne. Eu digo mais, não dê vazão para o diabo usar isso. Seja crente, meu irmão. Seja crente. Se relacione com as pessoas como crente. Seja irmão, de fato. Seja um igual com o teu irmão. De fato, exerça. Porque o Evangelho, de fato, permeia os nossos relacionamentos. Resolva as coisas. Quando alguém vir falar mal de qualquer coisa da igreja, meu irmão, mas você já falou com a pessoa. Você já falou com alguém, com a pessoa que te ofendeu. Talvez foi um mal entendido. Meus irmãos, tenha certeza que esse é o padrão que o Evangelho nos dá. De fato, nós glorificaremos ao Senhor nos nossos relacionamentos. Vamos lá. Então, meus irmãos, pelo fato de Deus ter me amado com tanta generosidade, ao enviar o seu Filho, posso emprestar sem esperar nada em troca. Nós podemos nos doar mais, nós podemos ser mais instrumentos de Deus para a vida do nosso irmão. Nós podemos amar as outras pessoas de verdade em vez de usá-las, pois elas não são um meio para um fim. Deus é o fim. Estou satisfeito nele e sou capaz de refletir sua graça e a sua bondade às outras pessoas. Nós devemos pensar dessa forma. Assim, Deus e a sua graça usa a comunidade para expor o nosso pecado e para nos convidar a crer no Evangelho e permitir que ele atue para modificar mais profundamente as nossas atitudes, motivações, palavras e ações. É isso que precisa acontecer, meus irmãos. Agora pense aqui de forma prática em uma luta que você tenha tido na comunidade recentemente, um conflito, uma divergência, um mal-entendido. Pense sobre isso. E faça essa pergunta: como essa luta ou a reação a ela expõe o seu pecado? Como de alguma forma o conflito que ocorreu em algum momento com alguém ou na comunidade, como esse conflito expôs o seu pecado, o seu egoísmo, a sua falta de paciência, como esse conflito de alguma forma expôs os seus pecados. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, é o meio pelo qual nós entendemos que Deus está nos formando a partir disso. Se alguém que me ofendeu, eu, de alguma forma, em vez de eu ficar pensando somente em mim e penso no outro, eu consigo resolver isso de uma forma diferente. Agora, quando eu penso no conflito e penso somente em mim, eu vou dar vazão somente ao pecado, ao conflito. Então, quando de alguma forma o conflito ele vai expor o meu pecado, eu preciso pensar de que forma Deus está transformando a minha vida por meio deste conflito, ou por meio da comunidade que está expondo esse meu pecado, o meu egoísmo, a minha idolatria, a minha incredulidade de que Deus pode resolver este conflito. Então, de alguma forma, Deus está nos moldando. Outra forma de pensar é que que maneira a morte de Jesus na cruz por nossos pecados e a sua ressurreição se relaciona com esses conflitos. De que forma a obra contínua do Espírito Santo liberta-nos para agir de modo diferente em meio a esses conflitos. Então precisamos pensar de que forma o Evangelho, de que forma o Espírito Santo, então, nos muda para agir diante desses conflitos. Como a obra contínua do Espírito Santo, ela de alguma forma, ela se aplica à redenção promovida por Jesus e me ajuda a mudar, que me torne mais parecido com Jesus. O Espírito Santo que vive em mim é poderoso para fazer e viver este vínculo de amor. É possível nós vivemos este vínculo de amor. Então, meus irmãos, a vida em comunidade é um dos meios mais graciosos de Deus para nos mostrar o quão o Evangelho é bom. O quão o Evangelho é bom. Nós precisamos da comunidade. Nós precisamos da comunidade. Não apenas, meus irmãos, porque ela é funcional,
mas porque ela é formativa, ela nos forma. Sem ela é impossível que você se torne uma pessoa de acordo com a vontade de Deus. É impossível. Os textos bíblicos, meus irmãos, nos fazem lembrar disso, que a comunidade é um meio utilizado por Deus para nos formar, moldar, nos santificar como seus filhos. O Espírito Santo nos usa nas nossas lutas, nas nossas falhas na comunidade, para revelar o nosso pecado e mostrar a nossa necessidade do nosso coração, que o nosso coração precisa ser modificado. E o único meio para que isso aconteça é na comunidade. Quando nós vemos aqueles textos, inúmeros textos que falam nós devemos amar uns aos outros, de coração, por exemplo, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra. Romanos, console uns aos outros, estejam de acordo uns com os outros, vivam em paz. Coríntios fala, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Gálatas, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros. Efésios. Não é evidente, meus irmãos, não é evidente com esses textos, é evidente, é muito evidente, que nenhum de nós, meus irmãos, podemos agir com perfeição nesse sentido. Nós temos falhas nisso, mas esses mandamentos foram não apenas dados para que nós saibamos que nós devemos amar uns aos outros, mas que de fato nós praticamos. Nós vamos falhar em praticar? Sim, nós vamos falhar em praticar. Mas esse aspecto, meus irmãos, é como eu falei, nós somos salvos por Cristo, redimidos por Cristo, para vivermos essas verdades. Então é possível nós vivermos essa verdade. Nós devemos aplicar, e mesmo que nós falhamos, nós precisamos pensar nisso, e pensamos que o Evangelho vai nos fazer crescer, para que nós possamos de fato exercermos isso. Como isso acontece? Com arrependimento, com fé, nos arrependendo, crendo em Jesus, crendo no Evangelho, para que de fato essas coisas aconteçam. Então, meus irmãos, para que nós possamos entender, a comunidade, de alguma forma, é um laboratório de Deus, no qual nós aprendemos da graça de Deus e experimentamos o poder transformador do Evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, participar da construção de uma comunidade sadia e usufruí-la exigirá que creiamos no Evangelho. Vai exigir de todos nós que creiamos no Evangelho e que creiamos também que os atos realizados por Jesus em nosso favor têm o poder e a relevância para a forma que nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Sim, o poder e aquilo que Cristo realizou na cruz tem o poder de transformar os nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas. Isso demanda um enfoque intencional de nossa parte para identificar a incredulidade em nosso coração e que nos atrapalha nossa habilidade de amar as pessoas. Nós temos que estar focados nisso. Não adianta você viver algo superficial. Não adianta você viver a comunidade só nos domingos. Não vai adiantar. Não vai funcionar. Não vai, de fato, acontecer aquilo que deve acontecer. Nós não vamos ter essa capacidade, essa habilidade de poder amar uns aos outros. Servir-lhes e de receber também em troca o amor dos irmãos. Porque é isso que acontece. Além de nós não conseguirmos amar, nós não deixamos as pessoas nos amar. O irmão vem nos ajudar, e aí que está o aspecto, meus irmãos. Olha só, é algo muito funcional, é algo muito prático. A pessoa que não está engajada, a pessoa que não está amando, a pessoa que não está edificando os seus irmãos, sabe o que acontece? Ela sempre se sente, de alguma forma, menosprezada, mas ela também se sente assim, ela não quer o amor dos irmãos também. Mas como isso acontece? Quem é que não quer ser amado? Sabe como? Quando o irmão vem dizer assim, irmão, você está longe de Deus, né? Ah, meu irmão, a gente quer muito você na comunidade. Ela não recebe aquilo. Ela não recebe esse amor, de que aquele irmão que está falando para ela que é o bem dela. Quando ele está dizendo que você deve vir à igreja, você deve estar junto, nós devemos viver em comunidade, você está deixando de ser amado. Você não está conseguindo ser amado, porque você entende que isso não serve para você. Então você deixa de ser amado. Você não consegue receber essa troca. O irmão, o amor da comunidade que está dizendo, vem para Jesus, vem estar conosco, vem estar engajado, vem servir a Jesus, vem ser um instrumento de Deus para as pessoas. É isso que acontece. Você não consegue receber em troca este amor.
não consegue receber este amor em troca. Demanda também receber as verdades do Evangelho que curam e que libertam. Estar em comunidade também tem esse aspecto, porque o Evangelho também nos exige que nós devemos viver em comunidade. Sabe o que acontece, meus irmãos? As pessoas querem ser amadas, mas esse amor não é esse amor de uma responsabilidade. É aquele amor que, tipo, eu só quero ser amado, eu quero ser apreciado pelas pessoas, mas eu não quero responsabilidade. Sabe como isso se dá? É quando você vem na igreja, você vem na igreja, daí você se sente isolado, não faço parte da comunidade, daí você diz, mas eu quero ser amado, daí você critica, eu não me sinto amado pelos irmãos, os irmãos não me amam, o pastor não me ama, as crianças não me amam, ninguém me ama. A gente faz isso. Daí sabe o que acontece, meus irmãos? A gente quer o privilégio de filho, a gente quer ser filho de Deus amado, a gente quer ser amado por Deus, a gente quer ser amado pelos nossos irmãos, mas a gente só quer ser amado. A responsabilidade de filho e de irmão a gente não quer. Pensando em um aspecto de família, em uma família todos têm uma responsabilidade, todos têm um compromisso uns com os outros. Os pais amam os filhos, mas os filhos também devem amar os pais. Os pais servem os filhos, mas os filhos também servem os pais e também servem os seus irmãos. Você entende a lógica disso? Então, quando eu venho à igreja e quero só ser amado, eu não trago a responsabilidade que também eu devo amar, que também eu devo me responsabilizar com os meus irmãos. Então, quando você se sentir menos amado, ou quando você se sentir, não pense só com o aspecto de um filho que quer ser só amado, mas você também tem responsabilidade, você está amando também. Quando você pensar que não está sendo amado, mas pergunte para si mesmo, mas eu estou amando também? Eu estou me responsabilizando pelos meus irmãos? Eu também estou exercendo o meu amor pelos meus irmãos? Então, antes de tudo, meu irmão, quando você se sentir deslocado, quando você se sentir menos amado, pense o que você também está fazendo pelos seus irmãos, por essa família de Deus que Deus te colocou. Pense nisso também. Talvez você vai entender, mas realmente não estou enganjado. Não, estou querendo os privilégios de filho, mas não estou exercendo a minha função de filho também. Então, se você é filho de Deus, Deus vai te amar, seus irmãos vão te amar, mas você também deve amar os seus irmãos e se responsabilizar e se comprometer com os seus irmãos também. Então, meus irmãos, as verdades do Evangelho nos confrontam e vão muitas vezes nos deixar desconfortáveis, assim como talvez alguns estão se sentindo hoje, um pouco desconfortável, mas é assim. A verdade do Evangelho nos chama a atenção para vivermos uma vida em comunidade. E a vida em comunidade exige que todos nós, de alguma forma, nos exortamos uns aos outros e nos submetemos a essas exortações também. Isso é a comunidade, esse é o Evangelho que nos curam e nos libertam dos nossos próprios pecados, permitindo que elas sejam absorvidas no cerne do nosso ser, até que o Evangelho seja absorvido, então, dentro de nós mesmos e passe a ser o norteador das nossas vidas. E adivinhem, meus irmãos, aonde essa obra acontece? Onde essa transformação acontece? Na comunidade. Para delírio dos desigrejados, para aqueles que não amam a igreja, não vou dizer assim, mas daqueles desigrejados que dizem não precisa a igreja, não precisa estar na igreja para servir a Deus, não precisa estar na igreja para poder não sei o que lá. É isso, meus irmãos, essa transformação ocorre na comunidade. Então, meus irmãos, você já parou para pensar? Você já reparou aqui quão paciente você é desde que ninguém irrite você? Ou quão amoroso você é com quanto esteja cercado de pessoas fáceis de amar? Ou quão humilde você é desde que seja respeitado e admirado pelas pessoas? Você já pensou nisso? Todos somos santos quando estamos sozinhos. É fácil ser santo quando nós estamos sozinhos. O difícil é ser santo quando nós estamos, com as pessoas e quando as pessoas estão exigindo que nós sejamos santos, É na comunidade, meus irmãos, que as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados reais são expostos. Por isso, a comunidade é essencial, não opcional. A igreja não é opcional, é essencial para a vida cristã. Para a nossa transformação, não podemos nos transformar nas pessoas que Deus deseja que sejamos se estivermos fora da comunidade. Perceba, meus irmãos, e aqui finalizando e já indo para a aplicação, que é bem curtinha.
Perceba, meu irmão, que a redenção não é o fim da história. Deus está nos preparando para nós novos céus, nova terra, nos quais habita a sua justiça. Deus está nos preparando. O objetivo dele é uma criação renovada, onde os seres humanos redimidos habitarão em perfeita harmonia uns com os outros, com o seu Criador. Não é à toa, meus irmãos, que Deus está moldando a sua comunidade, a comunidade dos seus santos, para habitar com Ele nos céus. Então, meus irmãos, não se queixe por estar passando por problemas e conflitos. Deus está te moldando para viver a eternidade com Ele e com esse povo que Ele chamou, que Ele redimiu para estar com Ele. Essa é a nossa esperança, para viver em harmonia, perfeita harmonia. Deus se dedica à preparação do seu povo para esse futuro glorioso mediante a transformação agora. Um processo que a Bíblia denomina santificação. Todos nós estamos sendo santificados. O agente da santificação é o Espírito Santo. Seu instrumento é a verdade do Evangelho. E o contexto em que isso ocorre é na comunidade. Se alegre, meu irmão, porque você está vivendo em uma comunidade que está sendo preparada para ir para o céu. Você está vivendo em uma comunidade, um povo escolhido por Deus, porque você está sendo preparado para ir para o céu. É um futuro glorioso, em que por mais difícil que seja viver nos relacionamentos, Deus está preparando. Você é um escolhido de Deus. Deus ama você. Você está inserido em uma comunidade. Você está inserido no seu povo, para que você seja transformado à sua imagem, para que você esteja no céu com Deus. Que futuro glorioso, que alegria. E a aplicação é sucinta e é um encorajamento para entendermos que na cruz de Cristo, no próprio Cristo, nós podemos viver essa realidade viva, porque Jesus nos redimiu para viver assim. Então, meus irmãos, na cruz, Jesus deixou de ser o centro do seu próprio mundo. Jesus deixou de ser o centro do seu próprio mundo. Pense nisso. Jesus é o Rei do Universo, é o Criador de todas as coisas, de tudo que há, de tudo que existe. Jesus deixou o centro do seu próprio mundo, a fim de que nós pudéssemos ser restaurados para um relacionamento vivo e verdadeiro e crescente com Deus e com o nosso próximo. Agora, meus irmãos, pela fé, ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, como você tem sido amado por Deus. O Evangelho, meus irmãos, nos torna livres. O Evangelho nos torna livres para amar. A mudança que o Evangelho proporciona não é subjetiva, voltada para o nosso próprio umbigo. Trata-se da fé que atua pelo amor, é o que Paulo fala em Gálatas. A fé que atua pelo amor. Então, meus irmãos, o conselho que eu dou: busque integrar uma comunidade mais profundamente. Aprecie as pessoas, aprecie os seus irmãos, principalmente aqueles diferentes de vocês. Ame quem é difícil de amar. E quando você falhar, meus irmãos, isso é bem possível que vai acontecer muitas vezes, confie em Jesus, creia no Evangelho e recomece novamente. Vamos colocar de pé? Bondoso Deus, graças te damos, Pai, por estarmos em tua presença. A ti sejam dados honra, glória e louvor eternamente para todos sempre, Senhor. Deus, obrigado pela comunidade que nos deu, Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão que está reunido, Senhor, como teu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou como irmãos para edificarmos uns aos outros. E isso requer, Senhor, de nós compromisso, responsabilidade.
Exige de nós também, Senhor, tudo que nós somos, o nosso tempo. Demanda de nós, Pai, muitas coisas. Muitos de nós temos que sacrificar algumas coisas. Mas sabemos, Pai, que o Senhor se sacrificou por essa comunidade. O Senhor se sacrificou por um povo, em amor a este povo. Nós, como seus discípulos, Pai, muitas vezes teremos que sacrificar muitas coisas por amor à tua igreja, por amor ao teu povo, por amor à nossa comunidade. Por isso, Pai, nos molda, nos transforma pelo teu Espírito Santo. Nos transforma por meio da comunidade e que possamos amar ainda mais a Deus e amar o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, a seriedade, o compromisso e a responsabilidade que temos uns com os outros, Pai. E que muitas vezes isso demanda, Senhor, e a maioria das vezes demanda exortarmos uns aos outros em amor. E quando isso acontecer, Senhor, use as nossas vidas, Pai, para que possamos ser um instrumento da Tua graça, para restaurar aqueles que estão caídos, Senhor. Que possamos pensar em nossos irmãos com mais afeto, que possamos apreciar ainda mais os nossos irmãos e os nossos relacionamentos. Deus, transforma-nos, para a glória do Teu nome, nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus. Amém.